Bom, a ideia é que hoje eu vou dar todo o princípio, né, da avaliação cognitiva. Nós estudamos as bases na aula passada, no módulo anterior. Lembrando que o módulo anterior, para quem faltou, está gravado, está no stream aí do Teams. Só que o que eu fiz? Eu dividi, para não ficar longo demais os vídeos da gravação da aula, eu dividi em 3 vídeos, tá? E aí depois vocês, lógico, quem quiser revisar, quem perdeu a aula, vocês podem acompanhar pelo stream, certo? Então tá em 3 vídeos da aula anterior, tá? Hoje, o que nós vamos fazer? Nós demos a introdução à neurociência, nós falamos um pouquinho sobre essa prática da neuropsicologia, né, aplicada à questão da avaliação cognitiva, e discutimos, né, fizemos um estudo de caso, com o caso da Jeanne, né, para quem não lembra ou que não estava presente, depois assista a aula. Então, a Jeanne foi uma criança que foi criada, né, durante 13 anos, sem estímulo, sem contato, presa em um quarto. Tá? E a grande discussão sobre o documentário que nós discutimos era se a Jeanne nasceu com uma certa incapacidade mental, ou seja, com um dano cerebral, ou a falta de estímulo durante 13 anos não desenvolveu adequadamente todo o aparato cognitivo dela. Ou seja, o cérebro ficou com alguns danos. Nós vimos também que nós temos 3 grandes módulos, 5 módulos cognitivos, 5 grandes módulos cognitivos que vamos ter a necessidade de avaliar, certo? Então, nós estudamos que o aparato cognitivo, lógico, tem várias coisas por trás disso, né, como eu falei anteriormente, mas que o aparato cognitivo, quando nós aplicamos uma avaliação neuropsicológica cognitiva, nós trabalhamos com 5 grandes estruturas, certo? Que são a atenção, né, os processos atencionais, a percepção, a memória, o pensamento e a linguagem. Então, nós seguimos essa lógica para montarmos uma bateria de avaliação neuropsicológica cognitiva. Tá? Então, a avaliação cognitiva se baseia, lógico, não só nesses 3 grandes módulos, porque tem muita coisa por trás. Por exemplo, as funções executivas. Tá? As funções executivas precisam de memória, então, memória de trabalho, precisa dos processos atencionais, processos perceptivos, tá? Então, existem funções, existem estruturas, né, que utilizam os chamados 5 módulos cognitivos, tá? Olha que nós não estamos trabalhando conceito, né, porque não cabe agora, tal como consciência, e até mesmo porque a gente não sabe o que é consciência, tem teorias, né, como é produzido a consciência. E nós estamos trabalhando também o que nós determinamos como inteligência, né, e raciocínio. Bom, para desmontar uma chamada bateria, né, de avaliação neuropsicológica, a ideia é que a gente possa conseguir estruturar, né, uma compreensão em cima do que nós chamamos de aparato cognitivo. Né? O aparato cognitivo, né, tem uma finalidade, que é a interpretação da realidade. Né? Então, mesmo vocês, e principalmente vocês na terapia cognitivo-comportamental, vocês estão utilizando o aparato cognitivo. Né? Todo o sistema de crenças, né, vem do aparato cognitivo, né, do processo de cognição. Certo? Então, a cognição nada mais é do que a possibilidade de você dar sentido ao que você vivencia, dá sentido à realidade vivenciada. Né? Então, você interage com o meio, né, e você interpreta essa realidade no seu entorno. Né? E essa interpretação é o que nós denominamos de cognição. Né? Então, a cognição envolve diversos fatores. Né? Além dos modos cognitivos, né, envolve a questão da interpretação. Certo? Bom, o que nós vamos ver? Tá? Eu vou dar uma compreensão de forma mais prática possível, né, sobre a avaliação cognitiva. Nós vamos aprender a montar uma bateria de avaliação cognitiva, de neuropsicológica cognitiva, que é um instrumento fantástico, né, ou um grupo de instrumento maravilhoso para que vocês, mesmo no processo terapêutico, possam utilizar, porque eu falei na aula passada que é impossível, né, fugirmos do processo atualmente de
de compreensão da neurociência, né? Então, nós temos que compreender a neurociência, nós temos que utilizar. Primeiro, porque a neurociência, ela explica todo o processo, né, de psicoterapia. Nós conseguimos hoje compreender, principalmente terapias comportamentais, principalmente terapias cognitivas, tá? Que tem uma mão dada, né, com o processo da neurociência, certo? Então, o que acontece? A ideia é que o princípio da neurociência permeie a nossa prática profissional, tá? Mas quando eu falo permear a nossa prática profissional, eu estou falando o quê? Estou falando que nos dá auxílio para o tratamento de vários distúrbios, de vários transtornos, né? Desde transtornos mentais até transtornos do desenvolvimento, ou né, o que nós chamamos de distúrbio, né, do desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, se eu digo que eu tenho 5 grandes modos cognitivos, certo? Tem outras estruturas, mas o que nós estamos trabalhando agora são esses modos cognitivos. Então, eu tenho 5 modos, grandes modos cognitivos, que é atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem, certo? A própria processo atencional, né, ela vai se dividir em atenção seletiva e assim vai, certo? Porque não vou entrar nisso agora. A memória, né, nós sabemos que é uma memória de curto prazo, uma memória de longo prazo. Eu visualizo alguma coisa e jogo para a memória de curto prazo, ou memória de trabalho, ou memória operacional, certo? Então, a memória está dividida em memória sensorial, memória de curto prazo, ou operacional, ou de trabalho, e memória, né, de longo prazo, certo? Que eu falei que é um ponto crucial, né, para a nossa vida, estabelecer uma compreensão de como essa memória fica gravada. Porque, assim, civilização é impossível sem memória, né? Então, assim, a gente sem memória seria incapaz de evoluirmos, né? Ou seja, uma das grandes questões relativas à mente humana é a questão da memória. Então, essa memória é importante, inclusive, para o processo de formação de ideias, para a formação do pensamento, né, para o desenvolvimento da linguagem. Então, o processo de aprendizagem se dá através da memória, por exemplo. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho estruturas cognitivas que visam uma aplicação, né, na realidade sobre a minha mente. Ou seja, a minha mente ela tem a possibilidade de criar, né, uma interpretação da realidade, certo? Nós chamamos mente todos os processos que ocorrem, né, de forma compreensível para a gente, né, de forma de uma interpretação, né, mais palpável, daqueles processos, né, sinápticos, daquela grande cadeia neuronal que nós temos, e são sinapses, né, que produz o que nós chamamos de mente, ou, né, produz as estruturas cognitivas. Então, a junção dessas estruturas cognitivas é denominado de mente. Isso é uma discussão interessante, por quê? Porque se você fosse, até a década de 50, né, discutir, né, qual é a diferença entre mente e psiquismo, então, por exemplo, vocês na aula de psicologia, estudaram na faculdade toda, né, a concepção de psiquismo. Isso eu tenho certeza. Né? Então, vocês foram especializadas, foram treinadas, né, nas teorias, né, do psiquismo, certo? Bom, só que tem um detalhe, né? Na faculdade que vocês fizerem, seja onde for, né, o grande foco que vocês aprenderam foi em cima dessas teorias, né? Olha que eu não estou usando a palavra teorias, dessas teorias do psiquismo. E poucas vezes, em poucas disciplinas, vocês ouviram a palavra mente, né? Olha só, por que será que isso acontece? Né? Lamentavelmente, né, as pessoas ainda não compreenderam que houve uma mudança de paradigma. Né? Quando você chega na década de 50, o que é que vai acontecer? Na década de 50, você vai ter a discussão sobre as teorias do psiquismo, né? E antes da década de 50, você só tinha de concreto, né, de palpável, as teorias do psiquismo, né?
a psicanálise, né, derivativos da psicanálise, você tem as linhas humanistas, né, discutindo o que é psiquismo. No entanto, quando se falava em mente, né, era um pouco meio ridículo, porque não se tinha como provar a existência, né, desses processos enquanto algo palpável, algo substancial. Né? E aí vai acontecer algo interessante, que é uma transição, ou seja, uma mudança de paradigma, né, na década de 50, com o desenvolvimento da chamada inteligência artificial, né, e principalmente nós descobrimos, né, toda a estruturação, né, do modelo cognitivo, isso chega mais ou menos em 1956, né, com a chegada da inteligência artificial, né, com a evolução do computador, e algo comumente torna-se objeto de estudo, né, das mais diversas ciências, certo? Principalmente da psicologia cognitiva, né, da neurociência cognitiva. Tá? A neuropsicologia, enquanto ciência, ainda estava em processo de construção, mas a teoria do psiquismo ela começa a ser abandonada. Por quê? Eu digo abandonado em termos de foco de estudo, não abandonado, porque as abordagens psicoterapêuticas hoje, por exemplo, são em cima das teorias do psiquismo, tá? Mas o foco de estudo, ela sai da teoria do psiquismo, porque o psiquismo torna-se algo impalpável, né, para você compreender o seu funcionamento, né, e você traz, você sai, né, tira o holofote, tira o foco da teoria do psiquismo e começa a estudar algo mais concreto, né? Porque falar em mente é algo impalpável antes da década de 50, né? Mas com o desenvolvimento da inteligência artificial, nós começamos a estudar os chamados processos cognitivos. E aí nós descobrimos como isso funciona. Então, por exemplo, hoje nós sabemos como a atenção funciona, como a percepção funciona, né? Nós descobrimos que a neuroplasticidade, né, é um ponto crucial, né, para todos os processos em termos de trabalhos em ciência cognitiva, né, mesmo em processos de intervenção. Então, o foco foi justamente esse. Agora, qual é o marco? O marco é a partir do momento que houve uma grande discussão sobre, né, a chamada inteligência artificial. Se você pegar o que foi a criação do computador, né, vocês estão usando uma série de máquinas aí, uns celulares, outros notebooks, o que foi isso? Né? Nada mais, nada menos do que uma tentativa de reproduzir, né, a mente humana. Olha só, o computador foi isso, né? Ou seja, até hoje o homem corre atrás de um processo de desenvolvimento, né, de uma inteligência artificial. Então, não conseguiu ainda, né? O máximo que se conseguiu fazer em termos de inteligência artificial hoje em dia foi um robozinho, né, chamado AI Robô, onde ele reproduz, né, uma inteligência, né, ele aprende, né, a inteligência artificial, diz que é processo de aprendizagem para a máquina, ele aprende, ele reproduz uma criança de 3 anos de idade. Né? Então, foi o máximo que nós conseguimos evoluir em termos de inteligência artificial. Tá? Então, a criação, né, dessa área de estudo de inteligência artificial diz respeito justamente ao quê? A uma tentativa de reproduzir essa mente, né, que é uma mente que aprende, uma mente que cria, né, que pensa. Né? Porque qual é o limite, né, da inteligência artificial? É que uma máquina não consegue desenvolver o pensamento. Olha só, eu falei na aula passada sobre o que é pensamento. Eu disse assim, olha, todo psicólogo, obrigatoriamente, tem que saber o que é pensamento. Né? Senão você não tem um mecanismo de trabalho. Se você não sabe o que é pensamento, você não tem como trabalhar. Então, o que é pensamento? Pensamento é a possibilidade da combinação de vários conceitos. Né? Então, o que é raciocinar? É você comparar, né, uma sequência de conceitos para ter uma conclusão. Olha só, você pega um conceito, pega um outro conceito. Eu até brinquei com vocês sobre aquele conceito, né, de vaca. Né? Então, o que acontece? Uma das alunas, né, eu acho que foi a Thaís, se não me engano, ela deu o conceito de vaca. Eu disse, olha, esse conceito nunca antes foi dado na história do universo. Né? Então, o que significa isso? Significa que, inevitavelmente, né, o conceito de raciocínio é a combinação, né,
de uma sequência de conceitos para que você tenha uma conclusão. Você pergunta o que é pensamento? Pensamento nada mais é combinação de conceitos, né? Você pega um conceito, combina com outro conceito e gera um novo conceito. Isso é que é pensamento. E deveria ser, na realidade, obrigatório qualquer aluno do curso de psicologia saber o que é pensamento, né? E aí nós temos uma correlação direta com a questão da linguagem. Olha bem, né? Então, se você pega o que é linguagem, linguagem é manifestação do pensamento. O que nós vimos lá no estudo de caso da menina Dini foi justamente isso, né? Nós vimos o quê? Que com a falta de estímulos que ela teve, né, no decorrer do seu processo evolutivo, ou seja, do seu neurodesenvolvimento, esse desenvolvimento ficou altamente comprometido. Né? Esse desenvolvimento ficou altamente comprometido. Mas ficou altamente comprometido por quê? Né? Porque para o desenvolvimento, né, do pensamento, eu preciso de informações que estavam, né, que estão, né, no campo da memória, onde eu vou entrar com o processo de codificação e decodificação. Né? E a partir desse momento, o que eu faço? Eu jogo, né, esses elementos da memória, né, para uma memória de trabalho, onde eu vou manipular esses elementos, né, e eu começo a formar o meu pensamento, porque eu começo a dar sentido às coisas. Entendam bem quando nós falamos de conceito. O que é conceito? Né? Conceito é que você tem um objeto e esse objeto é definido. Né? Então, se eu olho, por exemplo, para, né, um copo, né, eu estou dizendo que é um copo, porque um copo tem, né, uma forma, o copo tem uma estrutura tridimensional, né, e um copo tem um sentido. Esse sentido é dado por quê? Pelo meu nível de consciência, né, sobre a utilidade do copo. Então, eu posso dizer o seguinte: o copo tem um conceito, ele tem uma utilidade, ele tem uma forma, ele tem um sentido. Né? Isso é um conceito. Eu não posso pegar, por exemplo, né, um celular e dizer que esse celular é um copo. Por quê? Porque o conceito de celular é absurdamente diferente do conceito de copo. Por quê? Sua função é diferente, os conceitos que envolvem a definição do próprio celular também é diferente. Então, qual é a ideia? A ideia é que essa articulação é feita pelo aparato cognitivo. Entenda a relevância de nós, psicólogos, compreendermos, né, o que é o aparato cognitivo? Né? Vocês estudaram muito isso na faculdade, né? Quem não aprendeu, quem não acompanhou bem a disciplina, vai ter dificuldades até na prática profissional. Por quê? Porque vocês tiveram uma disciplina chamada Processo Psicológico Básico, que é uma das disciplinas mais importantes do curso de Psicologia. Né? Porque ela demonstra exatamente como funciona, né, toda a estrutura psicológica do ser humano. Né? Então, todas as abordagens psicológicas, todas as áreas de atuação, né, todas as concepções psicopatológicas dizem respeito aos processos psicológicos básicos. É só você olhar o que é um transtorno do pânico, né? O que é um processo depressivo, o que é um transtorno psicótico. Né? É um transtorno que vai afetar um ou mais estruturas cognitivas do indivíduo, um ou mais processos psicológicos básicos desses indivíduos. Básico porque ele é a base. Né? Todos os outros processos vêm a partir dessa base. Né? Então, isso é uma obrigação da gente, enquanto psicólogo, né? Enquanto psicólogos, vocês psicólogas e psicólogos, compreenderem como funciona. Tá? Aí surge a psicologia cognitiva para dar um suporte, que é a mãe de toda a ciência psicológica, é a psicologia cognitiva, é a mãe de todas as áreas da psicologia, é a psicologia cognitiva. Né? Principalmente hoje, com a chegada de forma tão brusca, né, da compreensão de como funciona, né, essa inter-relação entre a parte biológica, a parte emocional, né, a parte bioquímica do indivíduo. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Né? Quando você fala em autismo, por exemplo, é uma coisa muito delicada. Né? O autismo, ele está envolto, né, ainda em uma grande interrogação, mas já evoluímos bastante. Então, por exemplo, já sabemos hoje em dia, né, provado hoje em dia, que existem 200 genes, olha só, 200 genes que são responsáveis pelo autismo.
né? Não sou eu que estou dizendo, não. Né? É só você pegar livros sobre o autismo, né? Que você vai ver como isso funciona. Né? Pega as novas, né, descobertas sobre o autismo, por exemplo, né? Sobre o autismo infantil, você vai ver. Né? Existem cerca de 200 genes que estão envolvidos, né, nesse processo, né, de autismo. Né? Sabe o que significa isso? É a própria teoria do espectro autista. Entende? Olha que coisa interessante. Né? Porque a teoria do espectro autista, né, do espectro como uma mancha, né, do mais claro ao mais escuro. Né? Justamente por isso. Porque se um gene ele é capaz de inúmeras consequências comportamentais sobre o indivíduo, imagine você ter, né, um transtorno, né, o transtorno do espectro autista, que envolve cerca de 200 genes, né, até agora descobertos, até agora. Entende? Então, eu tenho um leque absurdo, né? E não é só para o autismo, né? Você pega para todos os transtornos do neurodesenvolvimento. Você sabe o que é você ter um gene, né, que de geração em geração torna-se mutável, que é o caso de alguns transtornos do neurodesenvolvimento. Existem transtornos do neurodesenvolvimento que são tão novos que nós não conseguimos nomear ainda. Olha só, né? Uma pesquisa inglesa que foi publicada em uma das maiores revistas científicas do mundo, né, demonstra isso. Uma pesquisa geracional acompanhou de geração, né, diversas gerações, né, sei quantas mil famílias, né, foram acompanhadas. Imagine, sabe o que eles descobriram? Que, né, o gene ligado ao neurodesenvolvimento, ou seja, ao transtorno do neurodesenvolvimento, começou a gerar mutações, ou seja, novos transtornos do neurodesenvolvimento começaram a surgir. Né? Imagine, olha a área, a nossa área é belíssima, né? A nossa área de psicologia é belíssima, entende? Eu só não posso, na psicologia, estar discutindo o sexo dos anjos, né? Mas a psicologia é belíssima, tá? Eu estou falando, viu, gente? Isso é só a introdução à aula, mas vocês podem interromper ou pelo microfone ou pelo chat, tá? Fique à vontade, tá? Pode perguntar pelo chat ou pelo microfone. Então, eu vou falando e vocês podem perguntar à vontade, tá? Então, o que acontece? Né? Nós temos a necessidade de compreender todos esses processos. Né? É por isso, né, que a disciplina do curso de vocês. Nós estamos compreendendo a neuropsicologia, principalmente a neuropsicologia cognitiva, porque hoje nós temos algo de palpável. Né? E o que é melhor? Né? Nós evoluímos tanto, presta atenção, nós evoluímos tanto, que hoje temos instrumentos, né, de mensuração fantásticos, né, que mostram aonde não está, né, funcionando bem, ou seja, qual é o módulo cognitivo que tem uma certa disfuncionalidade. Sabe que avanço nós chegamos? Nós compreendemos o aparato cognitivo, nós compreendemos cada uma das estruturas cognitivas, né, bioquimicamente, olha só, comportamentalmente, e descobrimos instrumentos que podem mensurar, né, o funcionamento adequado ou disfuncional. Né? Eu preciso pegar um exemplo para ficar claro, certo? Eu poderia pegar qualquer transtorno e mostrar a você como funciona. Certo? Eu poderia pegar o déficit de atenção, a hiperatividade, o espectro autista, né, e diversos outros. Tá? Optei por pegar a dislexia. Né? Por quê? Porque a dislexia ela é de fácil possibilidade de você mensurar as estruturas desenvolvidas nisso, né? Nós já conseguimos ver num PET scan, né, que o cérebro do dislexo é diferente, né, de um normalexo. Olha só, o cérebro é diferente, né? A parte esquerda é igual ou maior à parte direita, ela deveria ser menor, né? Que é a parte que desenvolve, né, todo o princípio da linguagem, principalmente da leitura e da escrita, está aqui. Né? Então, o que acontece? Se você pegar um dislexo e colocar numa máquina de tomografia, você vai ver que existem diferenças anatômicas, né, de um cérebro de um dislexo para um normalexo. Olha só. Né? Então, a dislexia compreende-se como
a dificuldade, um transtorno que gera dificuldade na aquisição da leitura e da escrita, né? Que ele pode ver isso. Agora, você tem 9 bilhões, né? Chegando a 9 bilhões de pessoas no mundo, seria impossível você fazer um escaneamento, né? Dessa forma, né? O SUS não paga nem o escaneamento de quem precisa por questão de um tumor. Imagine para você detectar a dislexia. Então, a dislexia tem uma coisa muito fácil de detecção com alguns instrumentos simples de utilização. Dúvidas? Estão acompanhando? Bota no chat, por favor, para compreender que vocês estão me ouvindo bem.